Salve! Missionária Coragem na voz. Voltando depois de uma semana aí bastante complicada, vocês que estão seguindo o meu canal, esse estudo, desculpa, a semana passada foi muito corrida e não deu para eu lançar a parte 6 do Efésios que nós estamos estudando. Mas, olha eu aqui novamente. Vamos continuar, então, o nosso estudo? Nós estávamos falando, então, sobre... Deixa eu procurar aqui, gente... É Efésios 6, do versículo 10 a seguir. Nós estávamos falando aqui, toma toda a armadura. No 13 nós lemos aqui, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, 13. E aí depois... nós lemos o 14 que está escrito o quê? Está escrito, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E então hoje nós vamos para o 15, que diz, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Você, como eu, já parou para pensar assim, o que é que ele está querendo dizer com calçado os pés na preparação do evangelho da paz? Gente, para mim entender isso aí, vou ser bastante franca. Eu tive que dar uma boa procurada, porque eu entrei em parafusos assim, eu falei, nossa, o que ele está dizendo aí, né? Por que ele está dizendo que eu tenho que vestir, né? Na verdade, calçar os meus pés na preparação do evangelho da paz. E lendo aqui, lendo acolá, procurando uma referência aqui, outra lá, escutando algumas pregações assim sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que para a gente calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz, a gente, onde formos, temos que estar levando a paz, calçar os pés na preparação da paz. Nós temos que granjear os nossos talentos, temos que esforçarmos em servir a Deus, temos que nos esforçar em alimentar o nosso espírito até chegarmos ao ponto de onde quer que nós formos, nós levarmos a paz. E que paz é essa? É a minha paz? Não. É a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do Espírito Santo, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Porque nós, como seres humanos, nós não temos paz. Nós, na verdade, nem sabemos o que é paz. A paz verdadeira só tem aquele que conhece a Deus, que conhece a Jesus. Eu até me lembrei de um cântico que dizia isso, desses corinhos de igreja, sabe? Que diz, a paz... Nossa, me fugiu agora da mente, a paz quem conhece a Jesus, a verdadeira paz só tem aquele quem já conhece a Jesus. Mais ou menos isso. E
o que é essa paz que só tem quem conhece a Jesus, quem conhece Deus, quem tem o Espírito Santo na sua vida? É aquela paz que tudo ao seu redor está provocando que você saia do equilíbrio, que você fale, que você murmure, que você xingue, como diz o ditado aí fora, que você chute o pau da barraca. Mas você se mantém em paz. Lá no seu coração você está em paz. Ao seu redor está tudo pegando fogo, está tudo, sabe, te convidando a, sei lá, a dizer o que você está sentindo, a bravejar e tantas outras coisas, mas aquele que tem a paz de Cristo, ele consegue permanecer em paz no meio da tribulação. Você já conheceu aquelas pessoas que às vezes ela chega, você está assim num turbilhão, você está a ponto de explodir realmente, literalmente explodir, e só dela chegar, parece que alguma coisa nela tem uma brandura, tem uma calma. Aquelas pessoas que, às vezes, na saída de um culto, te dão um abraço que valeu mais do que toda a ministração do culto. Você já sentiu isso? A paz. Ontem eu tive que sair, fui num velório do meu irmão mais novo. E apesar da gente, depois de adultos, vivermos tão distante um do outro, por sermos totalmente diferentes um do outro, e aí ele casou, foi morar para lá, e eu fui ter minha vida para cá, e poucas vezes nos via. Quando a mãe estava viva, ainda a gente se via mais. Porém, depois da morte da mãe, a gente se afastou bem mais. E ao sair de casa, eu desci, eu e meu esposo, para pegarmos um ônibus, para irmos ao nosso destino. E tem uma irmã que congrega conosco. Não me pergunte o nome dela, porque eu não sei, vou ser bem franca, eu não sei o nome da irmã. E ela é bastante humilde. Ela trabalha vendendo coisas no farol. Sabe, aquelas mulheres que ficam ali no cruzamento, ali onde tem um semáforo, e quando para os carros oferece água, bala, biscoito. Ela trabalha disso há 15 anos. E alguns dias atrás ela me contou que com esse trabalho ela comprou o seu terreno, fez a sua casa. Ela tem 5 filhos, um tem um problema mental. E ela sozinha, o marido abandonou e ela decidiu ficar sozinha e criar a sua família. Você olha no rosto daquela mulher, tem um misto de sofrimento e paz. Quando eu recebi o anúncio da morte do meu irmão, eu recebi aquele choque, assim, sabe? Que você não chora, você não diz nada, mas lá dentro quebrou alguma coisa e você não consegue expressar aquilo. O seu sentimento você não consegue colocar para fora. E ainda estava dolorida porque perdi a minha mãe na fé no dia anterior.
Então acumulou aquela sensação de percas, aquela tristeza profunda dentro do coração, que só eu estava sentindo e não conseguia expressar. Com certeza só Deus sabia. E o nosso Deus, como cuida da gente nos mínimos detalhes, quando eu ia atravessar a avenida, ali onde essa irmã trabalha, ela de longe ela me deu um aceno, que aquele aceno foi... Só aquele aceno já abriu alguma coisa dentro de mim, sabe? E ela se aproximou e ela me deu um abraço tão carinhoso, tão cheio de paz, tão cheio de amor, tão cheio de ternura, que eu senti Jesus naquele abraço. Falando isso para você agora, eu torno a sentir a mesma sensação que eu senti quando ela me abraçou. Ali parece que invadiu uma paz dentro do meu coração. Eu consegui ir para o meu destino. Participei ali do velório do meu irmão. Eu tinha levado uma Bíblia dentro da bolsa. Eu imaginei que eu ia chegar lá, eu ia ler alguma coisa, mas eu encontrei um ambiente hostil. Os que eu percebi sofrendo mesmo assim era a esposa e o filho. Estava minha irmã, algumas outras pessoas que foram, sem querer julgar, porque quem conhece cada coração é Deus, mas eu senti que estavam ali por um formalismo apenas. E talvez eu também. Eu parei para lembrar que eu já tinha sofrido muito mais em velórios de pessoas que eu nem conhecia do que no velório do meu irmão. Mas a sensação daquele olhar, daquele abraço da irmãzinha do farol, cada vez que eu me lembro, me traz uma paz. Parece que enxuga as lágrimas que não saem pelo lado de fora dos olhos, mas que está molhando tudo lá dentro do coração. Então são essas as pessoas que eu tive e tenho o privilégio de conhecer e que Jesus as usa para se apresentar a mim. É aquela pessoa que talvez nem tenha muito estudo, que nem tenha tanto conhecimento de Bíblia, que nem vá lá para frente pregar com muita intrepidez, mas que verdadeiramente é discípula do Senhor Jesus. Como essas pessoas enchem o nosso coração de paz, né? Como essas pessoas realmente vivem a presença de Jesus na vida delas. Ela não precisa falar, ela demonstra num olhar, num abraço, num sorriso. E eu creio que, como hoje nós temos que falar sobre calçar os pés na preparação do Evangelho, seja isso. Viver
o que se ouve, o que se lê, o que se ouve no culto, o que se lê na Bíblia, não ir apenas assistir um culto. Essas pessoas não vão na igreja assistir culto. Elas vão na igreja cultuar a Deus. Elas se entregam, elas recebem o que Deus tem ali para derramar a cada culto. Elas vivem o que elas recebem e saem transmitindo isso num olhar, num Deus abençoe, num vá com Deus. São essas pessoas que verdadeiramente entenderam, aceitaram o chamado para ser discípulos do Mestre. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Que eu consiga isso, que você consiga isso, que nós um dia possamos conseguir chegar aí nesse patamar de espiritualidade, como esta serva do farol. Ok? Essa é minha palavra para hoje, hein? Logo menos eu volto, continua lendo a palavra de Deus. Nós vamos estar continuando, dando continuidade ao nosso bate-papo em Efésios 6, do 10 a seguir, a armadura de Deus. Se você ainda não ouviu os outros áudios, tá no YouTube. Eu vou deixar o link e você vai lá ouvir o que a gente tem falado aí. Se alguma coisa servir de bênção na sua vida, deixa seu like, compartilha com alguém. Quem sabe alguém precisa, como eu, como você, ouvir esta palavra dos céus, ok? Beijo no coração. E não se esqueça, é juntos que somos um no amor de Jesus. Fui! Que a paz que excede a todo entendimento humano possa fluir em nossos corações.